a abrirem as suas Bíblias em 1 João, no capítulo 5. Primeira carta de João, capítulo 5. Eu sei que os irmãos já sabem, mas sempre é bom lembrar que não é Evangelho de João. O objetivo do Evangelho de João era tornar o nome de Jesus conhecido. O texto diz no final de João que muitas coisas foram feitas, mas as que foram feitas por Jesus foram feitas para que creiais no nome daquele que os tirou das trevas e os trouxe para a sua maravilhosa luz. Esse finalzinho eu peguei de um outro texto ali de Colossenses. E o texto de João, a carta de João, tem um outro objetivo, que é a de alicerçarmos a nossa confiança nele, trabalharmos a nossa maturidade espiritual. Então o objetivo é diferente. É como se o Evangelho de João estivesse falando para pessoas que precisavam crer, e as cartas de João falam às pessoas no sentido de como eles devem trabalhar aquilo que eles já creram, como devem criar a sua musculatura espiritual, sua maturidade espiritual. Então esse é o objetivo da primeira carta de João. E nós temos feito uma série na primeira carta de João especialmente, o que eu gostaria de concluir hoje. 1 João capítulo 5, os primeiros 5 versículos, ele diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. Ele já começa pegando pesado. E esses 5 versículos, o 5º versículo, ele volta como se ele estivesse fechando o círculo, falando nessa mesma direção. Mas todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, ou seja, todo aquele que crê que Jesus é o Messias, isto é, todo aquele que crê que Jesus é o enviado de Deus para nos reconciliar com Ele, é nascido de Deus. E quem ama aquele que o gerou, ou seja, quem é que foi que nos gerou? Deus. Quem ama aquele que nos gerou, também ama o que dele é nascido. João faz um jogo de palavras aqui interessante, que exige de nós um pouquinho do que nós não estamos acostumados a fazer no dia a dia, que é refletir e meditar naquilo que a gente está lendo. Nós vivemos uma sociedade muito rápida, não é? Nós estamos sendo empurrados, nós não estamos conduzindo as nossas vidas, muitas vezes, muitas vezes. Muitas vezes nós estamos sendo levados por essa enxurrada de preocupação, por essa enxurrada de responsabilidade, e nós não temos muito tempo para pensar nas coisas. Parece que é meio que estratégico isso, não é mesmo? Nós somos empurrados, ou seja, nós não temos tempo para parar, para refletir naquilo que nós estamos fazendo. Vamos, sabe? Essa é a sociedade que nós vivemos, essa sociedade secularizada, essa sociedade humanista. Então, voltando a esse versículo 1, que ele é muito, muito chave. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E quem ama aquele que o gerou, ama também o que dele é nascido. Nisto sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis de guardar, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus?
Então, ele termina esse versículo 5 como se ele tivesse começado. Ele começa com Jesus e termina com Jesus. A expressão que mais chama-nos atenção, me chama atenção, e eu quero focar as minhas atenções nisso, que daí eu tiro o título da mensagem. Gente, eu estou indo assim mais devagar, de propósito, tá bom? Tentando colocar as coisas lentamente para que a gente possa perceber o encaminhamento de tudo isso. Está no versículo 4, quando ele diz: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Por isso, título da mensagem: a fé que vence o mundo. Quem é que não quer ser vencedor? Todos nós queremos ser vencedores. Nós queremos sobrepujar a tudo, a todas as dificuldades, e inclusive, de maneira até questionável, sobrepujar os outros. Ou seja, o ser humano parece que ele tem uma coisa na mente: vencer, 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 vencer. Mas o que vence mesmo e o que vence o mundo é a fé que vence o mundo, tirado desse versículo 4, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Vamos entender, nessa última mensagem, sobre o Evangelho de João, vamos tentar entender o que ele quer dizer com essa expressão do versículo 4, e que tem tudo a ver com tudo aquilo que já vimos. É como se ele estivesse resumindo tudo aí. Vamos recordar um pouquinho esse contexto que João estava experimentando na época. Por quê? Porque o que João estava fazendo era uma carta. Essa carta estava enviando para alguns em função de algumas situações reinantes. Geralmente a gente manda uma carta em função de alguma coisa, ou querendo explicar algumas coisas, enfim, tem um motivo. Toda carta tem um motivo, todo e-mail tem um motivo pelo qual escrevemos esse e-mail, todo WhatsApp tem uma razão de ser. Essa carta de João também tinha uma razão de ser. As igrejas da Ásia estavam vivendo ali um grande conflito, que tinha a ver com uma seita herética, que permeou o primeiro e o segundo século, chamado o gnosticismo, os gnósticos. Então era um grande conflito. Esse conflito da igreja em relação a essa seita herética tinha a ver com uma ideia enviesada que os gnósticos tinham em relação à natureza de Cristo. Eles entendiam a natureza de Cristo, eles entendiam Cristo de maneira completamente enviesada, completamente distorcida. Como muitas vezes, na igreja cristã, nós entendemos de maneira distorcida as coisas. Muitas vezes. Então, essa mensagem, para nós, independente de sermos gnósticos ou não, ou participarmos desse gnosticismo ou não, porque existe o gnosticismo contemporâneo. Tem livros escritos, tem textos escritos, tem blogs aí escritos falando sobre o gnosticismo contemporâneo. Por isso, esse contexto, ele é importante aí. Essa seita, ela tinha, que era uma seita de filosofia, que envolvia, que misturava, não é? Filosofia e religião, dizia assim: a natureza, a matéria é essencialmente má, e o espírito é essencialmente bom. A matéria é completamente ruim, ela é impura. Essa é uma das coisas que ele dizia, era uma base do gnosticismo. Já já a gente vai ver onde a gente quer chegar.
Qual é o problema de mencionar que a matéria era essencialmente má? E tinha um outro ponto. Então, o primeiro é que a matéria era essencialmente má. O outro ponto é que eles davam uma supremacia especial para o conhecimento. E a partir desses dois elementos é que se desdobrava uma série de doutrinas absurdas acerca de Jesus. Matéria essencialmente má. A partir disso, já que ela é essencialmente má, ou eles aplicavam aquelas punições com o corpo, se batendo, se martirizando o corpo, como era feito, que era a autoflagelação, que era feito por essa época. O corpo é mau, o corpo é mau. O espírito é bom, mas o corpo é mau. Então eles flagelavam, eles se autoflagelavam como forma de purificar ainda mais o espírito. Por outro lado, olhem só como essas coisas são complicadas. A autoflagelação mostra que eu me aproximava mais de Deus quando eu me autoflagelo. Outra questão da matéria ser essencialmente má, que desdobrava numa doutrina bem complicada, já que a matéria é essencialmente má, vamos fazer dela o que ela quer. Não é ela que me aproxima de Deus, o que me aproxima de Deus é o Espírito. Então, ou era o flagelo do corpo, o autoflagelo como aproximação, ou se não, abrindo mão de toda a moral, de toda a ética. Tanto é que os gnósticos, eles não se atinham tanto à questão de moral e de ética. O corpo é mau, então o fato de eu estar fazendo tudo aquilo que o corpo quer, o corpo é mau mesmo, não é isso que vai me aproximar de Deus. Isso desdobrava em atitudes de imoralidade. Olha só, como doutrinas básicas aí, pontos de alicerce básicos, como é o alicerce, é base para uma estrutura, desdobrava em atitudes ruins. Uma outra coisa que eles diziam aí do ponto de vista religioso, a partir da matéria ser essencialmente má, Jesus não poderia ser Deus. Por que ele não poderia ser Deus? Porque ele era homem Deus, Deus homem. Coexistia, segundo a doutrina cristã, ou cristianismo, a palavra de Deus, Cristo é Deus encarnado, é o Emanuel, é o Deus conosco. Em Jesus convivia 100% homem, 100% Deus. E os gnósticos não aceitavam isto, ou seja, não aceitavam Cristo como Deus. Aí a gente vê muita coisa nos dias de hoje, a partir disto. Perceberam? A partir daí, uma série de outras doutrinas foram entrando na igreja, como por exemplo, quem morreu na cruz não foi Cristo, o Messias. Quem morreu na cruz foi Jesus de Nazaré. Porque naquele momento da cruz, o Espírito deixou Jesus e o abandonou na cruz. Uau! Esse contexto de doutrina dizia que o Cristo, o Messias, o aspecto divino de Jesus, se apropriou de Jesus no momento do batismo dele. Quando, naquele momento, há o testemunho do Pai, o testemunho do Filho e o testemunho do Espírito. E quando Jesus foi colocado na cruz, esse mesmo Espírito que o tomou, entre aspas, no momento do batismo, o abandonou. Então quem morreu na cruz não foi Cristo, foi Jesus de Nazaré.
Essa foi uma doutrina de um cara chamado Cerinto, lá no primeiro século, no segundo século. Outros diziam, a partir dessas doutrinas básicas, que, olhem só, aquilo que se via de Jesus não era corpo, era apenas uma aparência. São os docetas, é a doutrina do docetismo. Então, muitas doutrinas começaram a entrar na igreja no início do século, no primeiro e no segundo século, que tornavam a natureza de Cristo enviesada. Por isso é que a primeira carta de João foi escrita, tanto é que no capítulo 1 ele começa dizendo de maneira muito clara, olha, o que era desde o princípio, quem era desde o princípio? Deus, desde o princípio. O que ouvimos, ou seja, aquele que era desde o princípio, nós o ouvimos, nós vimos, nós apalpamos, contemplamos e as nossas mãos apalparam, a respeito do verbo da vida, e a vida se manifestou, e nós a vimos, e dela damos testemunho, anunciamos a vocês, a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos, ouvimos, e ouvimos, anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Então, por isso é que João começa essa carta desse jeito. Por quê? Porque ele estava combatendo o gnosticismo, que não cria nada disto, e que fazia com que muitas pessoas estavam sendo enganadas por essa doutrina falsa, por essas doutrinas falsas que o gnosticismo começou a implantar na igreja. Por isso é que o apóstolo João escreve essa carta. Então esse era o contexto, e esse contexto é importante para a gente entender o porquê as coisas foram escritas ali, porque muito acontece nos dias de hoje. As pessoas não creem que Jesus é Deus, as pessoas no máximo creem que Jesus foi um grande profeta, que Jesus foi um cara ético, e que a ética de Jesus é o que deve ser imitada, a moralidade que Jesus ensina que deve ser imitada. Muitos veem isso, mas não Deus, ele morreu, e aí vem uma série de discussões acerca de alguns questionamentos que as pessoas fazem, tudo em torno disso. Jesus Cristo não é Deus. Agora, João vem dizendo que aquele que era desde o princípio, o verbo, e o verbo tem essa conotação extremamente importante, que significa aquele que começou todas as coisas. Lembram quando eu expliquei aquela ideia da filosofia grega? Que ia voltando, através de perguntas, através da maiêutica, e voltando, fazendo perguntas para saber o que gerou todas as coisas. O banco, o que gerou o banco? Foi uma árvore. O que gerou a árvore? Foi a semente. O que gerou a semente? E voltando, fazendo esse exercício, eles descobririam a raiz e a razão de todas as coisas. Esse era o verbo, logos. O grego entendia muito bem. E quando João disse, olha, o que era desde o princípio, o logos, mas esse nós ouvimos, nós vimos, nós apalpamos. Então ele vem trabalhando todos esses detalhes aí. Então esse era o contexto. Para os gnósticos, a fé em Cristo, a fé nesse Cristo que eles criam, era apenas intelectual. Ou seja, a fé, ela se mostrava de forma intelectual, ou seja, conhecimento. Era uma aliás, é chamado gnosticismo por causa disso, porque a palavra gnosis, no grego, significa conhecimento, que era um dos pontos que eles se apegavam. Então, a fé se resumia no conhecimento, e conhecimento de algumas pessoas especiais. Tinha esse detalhe,
Então eles chamavam de pneumáticos. Pessoas especiais. Olha só, fé enviesada, doutrina de Cristo enviesada, fé de conhecimento, fé de saber, mas João vem mostrando que a fé em Cristo não pode ser separada da sua pessoa, sua com S maiúsculo. A fé em Cristo não pode ser separada do fato de que Cristo é o nosso único mediador. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, todo aquele que crê que Jesus é o Messias, todo aquele que crê que Jesus é aquele que Deus enviou para resgatar e reunir o homem, é nascido de Deus. Então, o que o apóstolo João vem ensinando aqui, que a fé, ela não é intelectual, a fé se liga a uma série de coisas, tem uma série de evidências que mostram qual é a fé que vence o mundo, e é aí que eu quero entrar em 3 elementos que o texto fala, tá bom? Então, tudo isso foi uma introdução, tá? Para a gente entender o que João estava abordando, o que João estava tentando fazer, para mostrar que existem evidências verdadeiras da fé verdadeira, e esta fé verdadeira é a fé que vence o mundo, é a fé vencedora. A primeira delas, eu vou falar as 3 agora, e depois eu quero dar uma detalhadinha nessas 3. A primeira dessa evidência é a fé em Cristo como único e suficiente Salvador, ou seja, cristão verdadeiro é todo aquele que crê que Jesus de Nazaré é o Cristo. Cristão verdadeiro que vence o mundo, crê que Jesus de Nazaré é o Messias de Deus, ou seja, que aquele que morreu na cruz é 100% Deus, 100% homem. É o Messias, não é Jesus de Nazaré só, como dizia os gnósticos. Segundo, que é o que ele vem dizendo aqui, a segunda evidência da fé verdadeira é o amor a Deus e aos irmãos. Ou seja, a fé, ela não é só intelectual. A fé é aquela que crê que Jesus é o Cristo. 2, a fé é aquela que demonstra o amor a Deus, e aí a gente vai ver, o que é o amor a Deus? É o amor a Deus e é o amor aos irmãos. Oxe, deu uma evoluída aí no conceito de fé. E o terceiro, que o cumprir os mandamentos é o que mostra a verdadeira fé do verdadeiro cristão, como ele diz no texto aí. Então dá para a gente perceber isso no texto, ok? Esses 3 elementos dá para perceber. Quais são as evidências? A evidência de que Jesus é o Cristo, a evidência de que do amor a Deus e aos irmãos, e o cumprimento dos mandamentos. Quando ele diz, todo aquele que nele crê, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. E quem ama aquele que o gerou, também ama também o que dele é nascido. Então ele está falando aqui, tanto do ponto 1, quanto do ponto 2. Versículo 2, nisto sabemos que amamos os filhos de Deus. Aí é um desdobramento desse final do versículo 1. E nisso sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Só nesses 2 versículos ele já mostra os 3 elementos que evidenciam a verdadeira fé. Quais são esses elementos? Que Jesus de Nazaré era o Cristo, o amor, a evidência do amor a Deus e aos irmãos, e o cumprimento dos mandamentos. Então são esses 3 elementos aí que evidenciam a verdadeira fé em Cristo, cuja fé é uma fé vencedora. Pegou isso? Está tranquilo?
de maneira bem lógica, de maneira bem tranquila. Ok, então vamos lá. A fé em Cristo como Salvador. Gente, a fé vai muito além do que confiança, porque se eu for fazer uma pesquisa aqui, se a gente for fazer uma pesquisa, o que significa fé? Fé é confiança. É verdade, também é, mas vai muito além disso. Fé vai muito além do que uma adesão religiosa. Qual a sua fé? A minha fé é a fé cristã, a minha fé é a fé muçulmana, a minha fé é a fé hinduísta. Percebe? A fé vai muito além do que simplesmente confiar. Não, eu tenho confiança em você. Eu tenho confiança que você vai cumprir a sua palavra. Eu tenho fé que você vai cumprir a sua palavra. Mas vai muito além disso. E vai muito além também dessa adesão religiosa. Olha só, gente. Isso daí já faz com que a gente comece a pensar e a avaliar como é que está a nossa fé. Será que a nossa fé é marcada pela consciência e pela convicção de quem é Jesus? Ou será que a minha fé é marcada pelo simples fato de eu ter uma religião? Mas eu não tenho fé nenhuma. Eu sou ateísta. Enfim. A fé em Cristo como Jesus, a fé em Cristo Jesus como Salvador da humanidade. Essa fé é substancial. As pessoas não creem que Jesus é o Salvador da humanidade. E nem creem o que significa essa salvação, porque perguntam, tá, o que é? Salvação do quê? Na realidade, esse foi o objetivo do Evangelho de João. O Evangelho de João, como diz ali no João 20, 31, foi exatamente esse, né? Eles viram muitos sinais, Jesus fez muitos sinais, mas aqueles que Jesus fez foi para que foram registrados, foram feitos para que creiam que Jesus é o Cristo. A primeira evidência é essa. Gente, essa evidência não é uma evidência intelectual, não é um conceito intelectual. A gente só crê que Jesus é o Messias se essa percepção for uma percepção espiritual. Por quê? Porque o texto fala, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é o quê? Qual é a evidência? É nascido de novo. Nascido de novo. O que é nascido de novo segundo João capítulo 1, versículo 10 e seguintes? O que é? O que diz lá? Quem é nascido de novo? Aquele que nasce de quem? Do pai e da mãe? Nasce de Deus, é o que João, esse mesmo João vem ensinando lá no Evangelho de João. Quando nós vemos capítulo 3 de João, versículo 15 e 16, ele diz, 14 a 16, quando ele diz, do mesmo modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Quando Moisés levantou aquela serpente no deserto, tinha a ver com as cobras, as serpentes que mordiam as pessoas, que picavam as pessoas e as pessoas morriam, a não ser que olhassem para aquela serpente de bronze. Olhando para aquela serpente de bronze, eles não morreriam. Que coisa! Esse é o Cristo que evidencia a fé que vence o mundo. Do mesmo modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado para que todo aquele que nele crê, ou seja, todo aquele que olha para o Filho, todo aquele que crê em Cristo, não morra eternamente. Então, essa é a fé que vence o mundo.
Versículo 24 do capítulo 5 de João, diz assim, tudo dentro desse elemento aqui, a fé em Cristo Jesus como Salvador, tá? Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Gente, o João, tanto lá no Evangelho de João, quanto nessa carta, vem combatendo o gnosticismo através dessas verdades espirituais. Ele vem corrigindo, ele vem corrigindo a visão enviesada das pessoas, que ouviam aquelas doutrinas e iam nelas como se fossem a doutrina cristã. Essa não é a fé que vence o mundo. Muito bem, esse é um ponto aí extremamente importante. Você se lembra quando nós dissemos que João, ele trabalha algumas provas nesta carta, que é a prova, provando o quê? Provando o verdadeiro cristão, provando a comunhão com Deus, provando a alegria em Cristo, a prova doutrinária, a prova moral e a prova social. É exatamente isso que ele mostra nesses 3 elementos aqui. O que nós vimos agora foi prova doutrinária, que Jesus é o Cristo. E aí ele começa a dizer que o amor a Deus e o amor aos irmãos tem a ver com uma prova social. Amor a Deus e amor aos irmãos. E aí a gente viu aquele título da mensagem, a prova fatal. Lembram? A prova fatal. A prova fatal é essa. Você quer saber se você ama a Deus? Veja qual é o seu relacionamento de amor com o seu irmão. Irmão de sangue, sim ou não, irmão na fé, sim ou não, marido e mulher, esposo e esposa, filhos, pais, filhos. Essa é a prova social. Amar a Deus. Quando Mateus ensina no capítulo 22, que aliás ele falou que esse é o primeiro e grande mandamento da lei, os 614 mandamentos, 615 mandamentos que os judeus tinham, era substituído por um deles, amar a Deus. Ali no capítulo 22, versículo 37, amarás o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. O que significa amar a Deus? Aí a gente vai, talvez, dar uma esmiuçada nisso, para que a gente possa entender, ou que pelo menos a gente possa estar refletindo um pouquinho nisso. O que significa amar a Deus? Eu vou perguntar para você, ou perguntar para a irmã Inês. A irmã Inês ama a Deus? Ela vai falar sim. Falar para a Janaína, perguntar para a Janaína, você ama a Deus? Sim. Para a Solange? Sim. O Reinaldo? Sim. Não estou querendo duvidar, não é? O ponto não é esse. O ponto é que, quando nós formos perguntar para as pessoas se amam a Deus, as pessoas sempre vão dizer que sim, segundo a sua própria perspectiva. O que significa amar a Deus? Elenquei algumas coisinhas aqui, que tem a ver com tudo aquilo que a doutrina cristã ensina. Amar a Deus significa entregar-se a Ele, sim ou não? Como você demonstra o amor a uma pessoa, se não entregar-se a ele ou a ela? Entrega, concorda que entrega é uma manifestação de amor? Então, entregar-se totalmente a quê? A sua vontade, sua com S maiúsculo, a vontade de Deus. Então, entregar-se totalmente à sua vontade, sabendo que Ele é o nosso Pai, sabendo que Ele é soberano, sabendo que Ele é amoroso, e sabendo que Ele nos conduz ao caminho da felicidade. Deus é quem nos conduz ao caminho da felicidade. Entrega. Fidelidade. A fidelidade é uma manifestação de amor também, ou não? Sim ou não? Fidelidade, o que significa? Lealdade. Haja o que houver, custe o que custar. A minha fidelidade a Deus, ela é inquestionável. A hora que a gente começa a dar esses detalhes aí, a gente começa a falar, ai, é um ai daqui, é um ai dali, é um ai de lá, porque mexe com a nossa estrutura.
E esse é o objetivo mesmo. João, ele queria mexer com a estrutura de fé, a estrutura da confiança humana. Lealdade, fidelidade a Deus, manutenção de compromisso com os princípios e mandamentos divinos. Isso significa fidelidade. Mas, além de entrega e fidelidade, é abnegação. O que é uma pessoa abnegada? É uma pessoa desprendida, é uma pessoa dedicada. É claro, dedicada a Deus, desprendida em relação a Deus, fidelidade em relação a Deus, entrega, a capacidade de entrega em relação a Deus, abnegação. Santidade, que a gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouquinho, como prova moral, porque por enquanto a gente está falando em prova social. Priorização, quando você ama, você prioriza. Dá para dizer que a gente ama se a gente não prioriza? O que é priorização? Colocar acima de tudo e de todos. Isso em relação a Deus, priorização em relação a Deus. Colocar-lhe, ou colocar Deus, colocar-lhe com L maiúsculo aí, colocar-lhe acima de tudo e de todos, mesmo dos nossos próprios interesses. Gente, isso é amor. A fé que vence o mundo é a fé de que crê que Jesus é o Cristo, é o Messias, é aquele que me leva para o céu, que me dá a eternidade, que me faz vencer tudo e todos. Mas também é o amor a Deus. Como você sabe também que ama a Deus? Pelo que você ama aos irmãos, porque pelo tanto quanto você ama os irmãos. E aí o texto ele vem dizendo ali forte no final, na segunda parte do versículo 1 do capítulo 5. E quem ama aquele que o gerou, também ama o que dele é nascido. É interessante isso, porque o texto de João mesmo, no capítulo, acho que capítulo 4, versículo 12, se não me engano, quando diz que eu não, o versículo 19 do capítulo 4, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão a quem vê, como pode dizer que ama a Deus a quem não vê? E a gente viu o conceito de ódio, né? Nós já vimos o conceito de ódio lá, que quando nós desagradamos a Deus, tem o mesmo efeito do ódio. Amar aos irmãos, quando nós amamos os irmãos, é que nós provamos que nós amamos a Deus. Quando nós desagradamos um irmão, nós estamos dizendo que nós não amamos a Deus, é isso que o texto está dizendo. Se você não ama o seu irmão, a quem vê, como pode dizer que ama a Deus a quem não vê? E o próprio João, nessa carta, nessa própria carta, veja, eu estou indo até um pouco mais devagar, porque ela precisa de atenção, porque se nesse meio de todo que a gente está falando, se você já pensou no almoço, você já perdeu um pouco, e já perdeu o fio da meada, aí é mais complicado. Nisso sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Então, a grande prova de que amamos a Deus é amar o nosso irmão.
os nossos irmãos. E nós dissemos naquela semana, naquela mensagem da prova fatal, que nós precisamos aprender muito sobre o amor a Deus. Não é um assunto que vence sempre, é um assunto que está sempre em ação. Mas eu não quero ficar muito nesse elemento do amor, porque senão a gente vai resgatar toda aquela mensagem da prova fatal. Mas, quando ele diz no versículo 2 e 3 aqui, nisso sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Ele une a isso como manifestação da fé verdadeira, que é a fé que vence o mundo, o cumprir os mandamentos. Gente, cumprir os mandamentos vai muito além do matar, não roubar, não adulterar, dos 10 mandamentos ali do Antigo Testamento. Vai muito além disso. Jesus, ele não veio eliminar a lei, ele veio aperfeiçoar a lei. Aperfeiçoar a lei significa assim, que lá no Antigo Testamento, quando fala não adulterarás, é não adulterar como nós entendemos. Mas Jesus disse, se você olhar para uma mulher no intuito de cobiçá-la, você já adulterou. Então o que Jesus fez? Ele aperfeiçoou essa lei, ele deu um cunho muito mais profundo nessa lei. É um exemplo só de aperfeiçoamento da lei do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Então, o que precisamos entender é toda a Bíblia, todo o Antigo Testamento fala para nós sobre esse cumprir os mandamentos. Não cumprir os mandamentos. Esse texto mesmo, esse contexto mesmo da carta de João já vem falando. O que diz o versículo 5 do capítulo 1? Abra sua Bíblia aí. Capítulo 1, versículo 5. É o próprio João. Versículo 5. Versículo 6, desculpe. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então, guardar mandamentos, não andar em trevas. Se andamos em trevas, nós mentimos. Quando nós olhamos capítulo 2, versículo 15 a 17, não amando o mundo, significa cumprir os mandamentos, não amem o mundo nem as coisas que há no mundo. Você percebe? Ele já vem falando isso em toda a carta. Não amem o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, a gente já detalhou um pouquinho mais, ou seja, não andar em trevas, significa não andar segundo aquilo que o sistema de mundo diz ser normal. Confessar pecados, versículo 8 e versículo 9 do capítulo 1. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Guardar os mandamentos, cumprir os mandamentos. Não nos comprometermos com esse sistema ético, sistema moral desse mundo. Você concorda que esse sistema ético e moral do mundo está deturpado, deteriorado? O grande problema é quando nós nos adaptamos, nos amoldamos a esse sistema. O texto de Paulo em Romanos, no capítulo 12, fala bem sobre isso. Se você abrir aí, o que eu recomendo que você o faça, ele diz ali para nós o seguinte, capítulo 12 de Romanos.
Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e vontade de Deus. Gente, tudo isso tem a ver com guardar mandamentos. E são textos que nós falamos constantemente. O que não pode é entrar por aqui e sair por aqui. Ele tem que entrar por aqui e descer para o coração. Ele não pode sair para o outro lado. Ele tem que entrar aqui, descer para o coração e fazer com que isso mude a nossa vida. A fé que vence o mundo tem a ver com isso. Eu posso dizer para o mundo o seguinte: olha, é assim. Estou falando com o mundo. Aquilo que você pensa e que você acha não faz parte dos meus pensamentos, então eu não vou fazer aquilo que você pensa ser o correto, e nem vou fazer aquilo que você entende ser o correto. Ponto final. Você concorda que você venceu uma estrutura? A fé que vence o mundo é esta, é pela convicção de que Jesus é o Cristo, é pela convicção do amor a Deus e amar aos irmãos, é que a gente vai conseguir aí uma boa performance no cumprir os mandamentos. E por fim, quando você olha Pedro, falando ali na sua primeira carta, no capítulo 1, quem está ainda em João, afasta um pouquinho, vai encontrar 2 Pedro, depois 1 Pedro ali. 1 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 13, ele diz assim, 1 Pedro, por isso, olhem só, por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios, e esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem, porque está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. E se vocês invocam como Pai, aquele que sem parcialidade julga segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis como prata e ouro que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Isso é santidade. Isso é santidade. É o que esse texto de João, o próprio texto de João vem dizendo no versículo 18 do capítulo 5. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, olhem só, como isso é prova moral, tudo isso é prova moral. Perceberam que a gente falou da prova moral, da prova doutrinária e da prova social? Isso é prova moral. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, porque quem é nascido de Deus guarda a si mesmo, e o maligno não pode lhe tocar. Gente, quando a gente pega esse texto, o maligno não pode me tocar, por quê? Porque a tua fé está vencendo o maligno. É nesse sentido que a fé, essa é a fé que vence o mundo. Essa é a fé que vence o mundo. Porque sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Então, a fé que vence o mundo, queridos, tem esses 3 componentes mostrados especificamente nesses primeiros 5 versículos do capítulo 5 de João, mas que é retratado desde a própria carta de João, como todo o contexto. Quais são as evidências? Jesus é o Cristo, Jesus de Nazaré é o Cristo, o Filho de Deus vivo, aquele que morreu na cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa daí é imbatível, por isso foi colocada em primeiro lugar. Em segundo, expressar o amor a Deus da maneira como deve ser expressada, e que essa maneira expressada é avaliada
pelo que nós vivemos ou sentimos em relação ao nosso irmão. Aquilo que nós vivemos com o nosso irmão, a nossa irmã, é evidência concreta do quanto nós amamos a Deus, porque palavras é evidência subjetiva. A evidência concreta, para saber se a gente ama a Deus mesmo, é o meu relacionamento com o próximo. Ponto. E terceiro, aquele que cumpre os mandamentos. Não vive pecando, como esse versículo 18 do capítulo 5 fala. Aquele que não vive pecando, esse é nascido de Deus. E é esse que vence o mundo. Rica essa carta de João, né? 5 capítulos imbatíveis, né? Muito profundo, muito profundo. E que nos ensinam como cristãos a viver a maravilhosa fé cristã. Não fé religiosa, mas fé espiritual. Feche os seus olhos, vamos orar e agradecer a Deus pelo privilégio que Ele nos dá de refletirmos, não é? E de avaliarmos a nossa vida segundo esses parâmetros que vimos nessa carta de João. Obrigado, Senhor, obrigado pela Tua palavra, obrigado a Deus, porque através do Teu Espírito Santo nós podemos dar luz a tudo aquilo que o Senhor deseja, que nós vivamos, que nós pensemos, que nós falamos, que nós, enfim, que nós nos relacionamos com todos. Obrigado a Deus, e nos ajude, porque nós somos tão pequenos, e nós temos muitas dificuldades de encarnar esse Teu Evangelho, e de viver essa fé que vence o mundo, caracterizada pela fé em Cristo, na pessoa de Jesus de Nazaré, como sendo Cristo, como sendo o Messias, no amor a Deus e aos irmãos, e no cumprimento dos nossos mandamentos, dos Teus mandamentos. Ajuda-nos nisso, Senhor, precisamos dessa ajuda, em nome de Jesus, amém. Vamos ficar em pé, queridos, vamos cantar.